Terra está mudando. Na verdade, o planeta está mais quente. Os sinais de resposta aparecem nos 4 cantos do mundo. A absorção de carbono pelas florestas é um processo natural. As florestas são consideradas imensos depósitos de carbono. São reguladores naturais que auxiliam no controle da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Essa situação, ela realmente é o maior problema ambiental que o Brasil enfrenta e ela precisa ser remediada não só por causa de problemas ambientais, mas porque vivem 20 milhões de brasileiros na Amazônia e vão acabar perdendo as condições de permanecer naquela região. Para a Amazônia e seus 20 milhões de habitantes, o desmatamento é uma ameaça que existe há muito tempo. Mas as mudanças climáticas chegaram para colocar sua sobrevivência em risco e agravar ainda mais as agressões aos ecossistemas da região. A destruição da Amazônia, ela acaba levando pouco a pouco a gente a entrar num ciclo vicioso. Um aquecimento global ele transforma a floresta num ambiente mais seco, que está mais vulnerável ao fogo e à destruição. Então, pouco a pouco, essa destruição vai se intensificando e se acelerando. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, liberam na atmosfera gás carbônico, o famoso CO2. O CO2 é o principal responsável pela retenção do calor na atmosfera, mas outros gases produzidos pelo homem, como o metano, também contribuem para o efeito estufa. O excesso desses gases aprisiona na atmosfera muito mais calor, que deveria estar sendo dispersado. É a injeção desses gases, principalmente o dióxido de carbono, o gás carbônico, o metano e também alguns outros gases, que esses são os gases responsáveis pelo aumento da temperatura. Que desde a Revolução Industrial aos dias de hoje, os níveis de CO2 só aumentaram e acompanhando a escala da industrialização e a escala de consumo de combustíveis fósseis. O nível atmosférico de gás carbônico na era pré-industrial era de 280 partes por milhão. Essa concentração hoje é 30% maior. A consequência é que nosso planeta está 0,7 graus Celsius mais quente. Em março de 2004, o sul do Brasil foi atingido pela tempestade mais violenta de sua história. Ao se aproximar da costa, essa tempestade se transformou no primeiro furacão registrado no Atlântico Sul, que foi batizado como Catarina. E isso realmente foi um impacto muito grande na comunidade científica internacional, porque a gente tinha a costa sul brasileira, ou o Atlântico Sul, como um paraíso. A velocidade com que o furacão Catarina penetrou na costa foi tanta que danificou mais de 32 mil casas, causando um prejuízo de mais de R$1 bilhão. Com poucos recursos e sem experiência, a sociedade brasileira está preocupada com o futuro da região sul. Mas o sul do Brasil não sofre apenas com tempestades violentas. O desequilíbrio do clima expõe a região a outros eventos climáticos extremos. Desde 2004, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná sofrem com a falta de chuvas. A água está sendo racionada. Em 2006, a seca foi tão forte que atingiu até a maior queda d'água do Brasil, as Cataratas do Iguaçu. O nível de água é o mais baixo em 20 anos. O interior do Rio Grande do Sul enfrenta o mesmo problema há 3 anos. A cada ano, as secas só pioram. Produtores rurais foram arruinados. Mais seca, mais tempestades, mais miséria. O Nordeste é palco de sérios problemas ambientais. A destruição da caatinga pela agricultura, pecuária, produção de lenha e mineração já está criando problemas graves para o meio ambiente. Em todo o planeta,
A degradação dos solos, da água e a perda da vegetação nativa provocam graves problemas ambientais. Com isso, regiões de baixa umidade já começam a virar deserto, onde nada mais se produz e a própria sobrevivência do homem se torna inviável. Esses problemas são agravados pelas mudanças climáticas, que intensificam o avanço da desertificação. Cerca de 15% do território brasileiro, em 11 estados, já está vulnerável. Gravando mais e mais para áreas muito mais amplas. A falta d'água faz parte da dura realidade nordestina. Muitas famílias que vivem no sertão gastam horas e horas do dia buscando água, o elemento mais básico e fundamental para a sobrevivência. Infelizmente, as mudanças climáticas poderão agravar essa triste rotina e a água poderá ser um recurso cada vez mais raro em muitas partes do semiárido brasileiro. Do ponto de vista social, a região que é mais vulnerável é o Nordeste, especialmente o semiárido, ou seja, o interior do Nordeste. Nenhum metro quadrado está fora. A prova é que nem os lugares mais remotos e inacessíveis estão resistindo. A elevação dos oceanos já afeta a vida dos moradores de pequenas ilhas do Pacífico, como as Ilhas Marshall. A tendência é que esses pequenos países desapareçam nos próximos anos. Se o nível dos mares aumentar 1 metro, 40% da população mundial que vive próxima às zonas costeiras poderá ser afetada. O Brasil é extremamente privilegiado porque tem uma costa maravilhosa, aí são mais de 8 mil quilômetros de costa. Mas a maior parte da nossa população, 60%, 65%, vive numa faixa estreita aí de uns 100 quilômetros a partir do litoral, né? Então isso mostra que existe uma grande vulnerabilidade ao problema das mudanças climáticas. Os sinais de mudanças climáticas são óbvios. O principal elemento químico responsável é o carbono. Mas a quem culpar por despejá-lo em nossa atmosfera? Desde a Revolução Industrial, a quantidade de carbono liberada na atmosfera só aumentou. A queima de combustíveis fósseis é a principal responsável por esse índice. Os Estados Unidos são o maior emissor de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas o Brasil também tem grande parcela de culpa. É o 4º maior emissor de gás carbônico no mundo, não só por causa das indústrias e dos veículos, mas muito mais pela grande destruição das florestas. O desmatamento da Amazônia é a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global. – 25% do problema do aquecimento do planeta é advindo do desmatamento tropical, principalmente. Entre 2000 e 2005, o Brasil perdeu mais de 130 mil quilômetros quadrados de florestas na Amazônia, uma área do tamanho de Portugal e Holanda juntos.
cenas como estas enganam nossos olhos. A imagem nos remete a um deserto. Ao contrário do que a maioria das pessoas poderia concluir, estamos diante da maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônica. Muito ruim, muito difícil para a gente. Em 2005, a falta de chuvas na Amazônia provocou a pior seca dos últimos tempos. A Amazônia está sob uma grande pressão. Ano a ano a gente vê milhões e milhões de hectares de floresta sendo destruídos sem nenhuma ação efetiva para parar esse processo. E qual vai ser o futuro para as pessoas que vivem aqui na região? Todas as classes é prejudicada com uma seca dessa. E principalmente nós que pescamos nos lagos, né? A gente não tem como ir nos lagos, tá tudo preservado sobre a água, né? Rapaz, esses últimos dias aqui deu ruim a gente, o peixe morreu todo, né? E a gente não... Daí que a gente vive da pescaria, né? O que elas podem esperar? Hoje elas sofrem com a falta de água na terra das águas. Hoje elas sofrem com a falta de peixe num lugar onde antes se podia pescar sem nenhum problema. E o peixe é um elemento muito importante da dieta de todo mundo aqui. A gente precisa parar esse processo pela Amazônia, pelas pessoas que vivem aqui na Amazônia e para manter essa maravilha que a gente tem, com toda essa riquíssima biodiversidade. Ninguém quer que isso seja o futuro da Amazônia. O sentido global passa diretamente pelos efeitos na população amazônica, pelos efeitos no regime das águas, enfim, há múltiplas vulnerabilidades que podem ser constatadas, o que justifica uma ação de governo e também uma consciência da sociedade contra o desmatamento, e em particular contra o desmatamento descontrolado. Um esforço mundial contra o aquecimento global já começou. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas tenta há anos implementar um acordo internacional para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Esse acordo foi criado em Kyoto, no Japão, em 1997 e entrou em vigor em 2005. A meta atual é que até 2012 os países desenvolvidos liberem 5,2% menos gases do que os valores registrados em 1990. Mas a temperatura do planeta já aumentou 0,7 graus Celsius. Estudos mostram que um aumento de 2 graus da temperatura da Terra já significaria a morte da metade dos recifes de corais do mundo. Milhares de espécies ficariam à beira da extinção. Poderíamos perder as massas de gelo da Groenlândia, o que aumentaria o nível do mar em até 7 metros. Milhares, talvez milhões de pessoas poderão morrer com os impactos. E a Terra que nós conhecemos nunca mais será a mesma. E então, o Protocolo de Kyoto é suficiente para garantir a salvação do clima? E isso não é brincadeira, né?